São 10h18, você que está acompanhando a CBN, também pelo YouTube, acompanha a nossa entrevista aqui nos estúdios. A gente recebe o Ivo Neves. Ele tem muito conhecimento na área de sustentabilidade, vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas, mas também falar de um tema que tem sido principal em todos os âmbitos, inclusive mundial, de discussões e políticas públicas e também sobre comportamento. Nas redes sociais, o assunto ESG, SG4, tem sido muito difundido e apesar da maioria dos brasileiros em pesquisa foi constatado dizer que sim, acha importante a sustentabilidade, nem sempre é tão claro na mente da gente no nosso dia a dia. O que quer dizer isso? Que tipo de comportamento a gente deve ou não exercer ou aplicar no nosso dia a dia? As empresas e instituições também têm cobrado uma política dos profissionais de comportamento, de atendimento, de produção e geração de conteúdo e produtos que estejam ligados a essas siglas. E aí que foi, então, o motivo do nosso convite aqui para o Ivo Neves, que está com a gente. Ivo, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Felipe. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muita felicidade, né? É um canal que eu acompanho sempre, poder contribuir com informações e a gente possa provocar as pessoas, né? Para pensar em sustentabilidade. Nós que agradecemos. Para a gente começar, primeiro gostaria que você comentasse, vocês que são aqui de Campinas, realmente, estão inclusive participando de uma produção de conteúdo relacionado à sustentabilidade para o streaming. Isso tem acontecido com frequência. Ou seja, nós aqui de Campinas temos boas notícias para dar em relação à sustentabilidade? Sim, Carolina. Assim, Campinas é um centro empresarial importante no Brasil, grandes empresas, né? É um município muito grande, né? Perdão. Um município que tem hoje 1.100.000, 1.200.000 habitantes. E é um centro que, perdão, que está, né, assim, convidado e envolvido em muitas ações do Brasil. A nossa empresa fica aqui, a SG4, a nossa sede é Campinas, mas a gente atua no Brasil e até inclusive fora do Brasil. Mas as nossas andanças aí pelo Brasil, muitas empresas de vários segmentos estão buscando melhorar a sua conduta em relação à sustentabilidade. E esse comentário que você fez é uma produtora que está fazendo um projeto grande com mineração sustentável. Então, isso no Brasil é um escopo muito forte, né? Nós temos muitas empresas de mineração e a ideia é levar o conceito de mineração sustentável, né? A mineração ela é hoje muito auditada, muito verificada e as empresas têm a obrigação, obviamente, de passar essa informação para toda a comunidade. É isso que eles estão fazendo e estão levando essa informação a mais pessoas, né? Porque muito se fala mais sobre o desenvolvimento sustentável, mas na prática nós observamos, isso acontece também com construção civil e com a produção em grande escala de alguns produtos. Impacta no meio ambiente, sim, impacta no transporte, no trânsito, na vida das pessoas dentro das cidades. Não que a gente é contra o desenvolvimento, mas o fato é que nós temos também, em algumas situações, até o desmatamento de algumas áreas ou a reorganização da planta da cidade, que a gente sempre questiona aqui, que é uma polêmica enorme sobre o zoneamento dos municípios. E isso interfere num futuro e é impactante. Que tipos de iniciativas na prática as empresas hoje estão fazendo realmente e alguns exemplos de Campinas? Muito bom. Olha, Carolina, sim, vamos falar de Campinas. Campinas tem, vou dividir o discurso em dois mundos, né? O público e o privado. Naturalmente, o governo, ele é atuante nesse aspecto, na questão de fiscalização, na questão de emitir, por exemplo, um licenciamento ambiental. No estado de São Paulo, a CETESBio é muito atuante nesse aspecto. Então, ele tem os parâmetros da legislação que passam ao empresário. O que é importante comentar aqui é que o empresário, quando recebe essas diretrizes, esses espaços, precisa ter gestão profissional para poder atender os preceitos do licenciamento, os preceitos da lei e ter gestão para isso. Eu falo muito que hoje a gente trabalha com gestão e sustentabilidade. Essas coisas não são separadas. E os empresários de Campinas, sim, são muitos, né? São muitas empresas, e a adequação junto à legislação no âmbito ambiental, social e de governança, que são as siglas do ESG, elas precisam serem mais
estruturadas, isso é uma opinião assim, muito clara que eu tenho. Tem muita empresa ainda que não consegue equilibrar bem esses 3 pilares. Então ela faz alguma coisa sobre a questão de meio ambiente, mas o social deles é simplório e o de governança está começando. Até porque tem que atender algumas leis. Se não atender, pode acontecer fiscalização e para a empresa, né? Sem dúvida. E eu acho que esse é o papel do Estado, de fiscalizar, de olhar, de provocar as empresas nessa conduta. E é claro, né, que o empresário ele tem a responsabilidade. E aí, é claro, e aí falando aqui, provocando todos, né, quando a gente vai em grandes empresas de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, essas empresas já têm hoje já que a fiscalização é mais atuante sobre essas empresas, eu digo, passos mais largos na parte de sustentabilidade. Eu comento muito isso e critico, inclusive, para as pequenas e médias empresas, né? Então, hoje, se você pensar que existem 20 milhões de empresas no Brasil e você tem lá 5.000 empresas que são acima de 1.000 funcionários, imagina quantos milhões de empresas ainda necessitam se adequar a esse aspecto. Se adequar à gestão de segurança, saúde do trabalho, por exemplo, que hoje é uma coisa que não é tão ainda forte nas pequenas empresas, e obviamente, fazer a parte ambiental e social de forma responsável e profunda. Certo. Tem alguns exemplos, Felipe, a gente está levantando aqui informações simples, claro que eu não vou fazer isso com o Ivo dele comentar caso a caso. Pode, mas... Por que não? Porque alguns casos são de investigação, né? Claro, e também claro. de trabalho da CETESB, por exemplo. A CETESB multou a Petrobras R$137 mil por um vazamento de pó em vias públicas lá em Paulínia. Isso faz aí, eu acho que um mês, mais ou menos. Teve outro caso, Arthur Nogueira, que foi num pesqueiro, que foi interditado porque estava a água contaminada. Ele foi reinterditado, inclusive, no final de semana, porque ele abriu sem autorização da prefeitura. Ou seja, você tem desde um caso envolvendo uma empresa grande, como, por exemplo, o caso desse pesqueiro, né? E essas ações, elas realmente podem definir futuro de uma área ambiental? Porque a natureza, ela tem um processo, é um tempo para poder recuperar, não é? Com certeza. E que não é um tempo igual ao nosso. Sem dúvida, são muitos anos. E nem das empresas, né? Eu, assim, comentando esses casos, você vê, né? Você tem a questão da Petrobras, que é uma empresa muito séria. Eu já atuei na Petrobras, é cliente nosso. Eu sei como eles fazem as coisas, mas assim, um evento de vazamento, isso aí é uma coisa que está dentro do processo de risco da empresa. A empresa tem que fazer um mapeamento de risco ambiental, principalmente, porque agora, por exemplo, quantos postos de combustíveis tem no Brasil? Imagina que agora tem um caminhão trafegando em algum lugar com combustível dentro, 5.000 litros, 10.000 litros. E esse caminhão pode capotar. O motorista... Um acidente pode acontecer. Pode acontecer. Mas perceba assim, a grande pergunta é, o que a Petrobras está fazendo para tratar a resposta a essa emergência, ou treinar melhor o seu prestador, ou fazer uma verificação do equipamento para minimizar os riscos. Então, o primeiro ponto é a Petrobras é atenta com isso. Agora, se acontecer o evento, ela tem que atuar. Agora, vamos falar do pesqueiro. Pense o seguinte, se você entrevistar o proprietário desse pesqueiro e pergunte para ele assim, qual que são suas ações no âmbito sobre questões ambientais, sociais e de governança? Com boa possibilidade, o discurso é simples, o discurso não é profundo, não foi feito o levantamento de risco falta adequado. De conhecimento também? É também, né? E falta de interesse do empresário, porque hoje, já que não existe fiscalização, existe um ponto aqui, Carol e Felipe, que é provocativo, né? Se você não é fiscalizado, você não dá atenção àquilo. Então, já que o pequeno e o médio não é tão fiscalizado, e muitas dessas atividades não têm caráter poluidor severo, eles não têm licenciamento ambiental. Aí o que acontece? Já que você não tem uma fiscalização do governo, você não tem visita ali de um órgão, de uma estrutura que vai determinar o seu nível de atendimento melhor, a pessoa não atende. Então, assim, eu comentando esses casos, isso é exatamente aquilo que a gente está falando desde o início, que o pequeno empresário, o médio, ele tem que necessariamente olhar para esses pontos. E não alguém falar, olha, você tem que atender porque eu vou te fiscalizar e vou te multar. Então, eu acho que um dos grandes passos da sustentabilidade é essa intenção. A intenção do empresário em atender os aspectos sem ele ser antes provocado por um terceiro ou um órgão fiscalizador. A gente está falando muito aqui sobre a questão de empresas, grandes empresas, pequenas empresas, mas existem coisas de ESG que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer, não é, Ivo? Olha, Felipe e Carol, e ouvintes da CBN, sustentabilidade está na nossa conduta, está na nossa escolha, na escolha do consumo, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas querem consumir, trocar de telefone, trocar de carro, trocar de roupas, tudo por uma questão de imagem. Então você aumenta muito o consumo por isso. E isso vai virar resíduo um dia.
Então, a gente tem as questões sociais, por exemplo, algumas pessoas têm secretárias na sua casa. Tem gente que até hoje não contrata uma pessoa dentro dos moldes do E-Social, paga a carteira assinada de forma adequada e cuida do benefício dela, se preocupando com a aposentadoria daquela senhora, daquele senhor, que daqui a 20, 30 anos vai ter uma dificuldade muito grande de permanecer na sociedade, porque está tudo muito caro, e ela vai depender de uma aposentadoria do governo. Agora, o que eu posso fazer por essa pessoa? Perceba, e na parte de governança, gestão financeira, por exemplo. O brasileiro é um povo extremamente endividado, que faz um gerenciamento financeiro ruim, que só nega imposto. Então, assim, a gente como cidadão, nós cidadãos, a gente precisa construir uma mentalidade sustentável. Sustentabilidade é sustentação, é pensar isso a futuro. É pensar da Carol daqui a 30 anos, o que você vai estar fazendo, você, Felipe, daqui a 30 anos. A gente pensar a longo prazo, isso é sustentação. E a sustentabilidade tem preceitos para viabilizar esse cenário. Isso no mundo ambiental, na questão social e na questão de governança. Porque tudo que a gente está tratando aqui é para um presente bom e um futuro sadio. Então, assim, a gente trabalhar um futuro sustentável na nossa sociedade, no respeito às pessoas, na diversidade. Tem algumas práticas que nós temos observado, por exemplo, de consumidores que não compram mais produtos que não seguem preservação ambiental. Perfeito. Ou outras atitudes, como dentro de casa mesmo, na separação do lixo, e cobrança para que a prefeitura retire e também exista a retirada separada da porta para fora. Ou, por exemplo, as placas solares para energia. Sem dúvida. Essas ações, a gente às vezes acha que é pouco, né? Perto do universo que nós estamos vivendo. Carol, super pouco. E eu moro num condomínio. Eu recentemente, eu não vou falar o nome, obviamente, mas perceba que lá são 260 terrenos. Se a gente for ver, é um condomínio recente, de 2016 para cá. E é um condomínio onde as pessoas poderiam investir 30, 40 mil reais em fotovoltaico, por exemplo. A gente tem 20 casas em 260 que colocaram fotovoltaica. Então, assim, você vê... Mesmo desse universo, que já é seletivo, você também não tem uma quantidade... Não tem. Olha só. Não tem. E você vai conversar com essas pessoas, elas ainda entendem que isso é... Talvez, mas por quê? Ou um exagero? Prefiro pagar CPFL aqui, não tem problema, ok, mas a pessoa tem a condição de fazer. Investir, porque o investimento no fotovoltaico não é uma coisa ainda tão popular. Você tem que colocar 20, 30, 45 mil reais dentro de um painel fotovoltaico. É um investimento que, inclusive, elevado. A própria companhia oferece também para o cliente. Né? Exatamente. Então, é significativo o investimento. Agora, mesmo quem tem condição disso, tem pouca consciência que isso é interessante. Inclusive, eu me envolvo muito nas questões ambientais desse condomínio, porque também é meu papel. Então, aparece cobra lá, eu vou lá pegar cobra, porque eu sou biólogo de formação. Então, as pessoas tendem, algumas pessoas, não são todas, graças a Deus, mas de falar assim, mata, tira daqui. E a verdade, a gente está no meio de... E muitos condomínios em Campinas, eles estão no meio de áreas de APP, são próximos de fazenda. Então, você vai ter interação com o animal, vai ter visita ali à noite de algum animal. Então, as pessoas têm ainda... a relação com o meio ambiente ela ainda é interessante, né? Eu acho que a gente tem que educar. E aí é o meu papel como educador, e é o papel da gente como cidadão levar o meio ambiente ou a parte social, a parte de governança de uma forma mais ativa no dia a dia. Para a gente finalizar, eu tenho que fazer outros convites aqui para o Ivo, viu, Felipe? Porque vamos. Muito assunto. Estou disponível quando vocês... A gente fala sempre às segundas das ofertas de trabalho, painel de empregos do CEPAT e também de oportunidades, e soubemos aqui com a pesquisa que um especialista em ESG hoje pode ganhar um salário até 20 mil reais por mês. Quer dizer, é uma carreira interessante para quem... Extremamente. E altamente demandada hoje também. Hoje é demandado, exatamente. Felipe, Carol, assim, hoje, o que está acontecendo nas empresas? Eu vou contar isso rapidamente. Existia uma área de meio ambiente, que já trabalhava com questões ambientais, licenciamento. Aí tinha uma outra área lá da parte de RH, que trabalha a parte social. Aí tinha uma equipe de marketing que falava um pouco sobre publicação. E aí isso sempre foi, nas empresas, de uma forma muito setorizada, muito departamental. Né? Se você é o departamento, cuidava. Só que perceberam que trabalhar com sustentabilidade é trabalhar com uma inter-relação de processos e áreas muito grande. Então as empresas perceberam que eu preciso de uma pessoa para fazer uma inter-relação entre áreas muito sadia, porque o que você está fazendo na área social, por exemplo, um programa de comunidade ribeirinha da sua empresa, tem um aspecto de resíduo que eu posso chamar o pessoal de meio ambiente e trabalhar junto. Então hoje existe uma inter-relação de processo muito severa e muito ativa, e aí esse cargo, essa posição,
se criou no mercado. Então, que é um gestor de sustentabilidade, um gestor ESG, que ele é um grande mediador. Inclusive, eu falo que essa pessoa, ele é um promotor, é um catalisador dentro da empresa de práticas adequadas de meio ambiente, social e governança. E é por isso que esse cargo hoje exige um bom negociador, uma pessoa que tenha e navegue nesses 3 temas. Que consiga fazer tudo isso. Né? Fazer tudo isso. Então, por isso que é um cargo hoje que tem um avanço grande. As pessoas estão sendo bem remuneradas porque é um profissional que tem uma competência de comunicação, uma competência de relacionamento importante, porque as áreas são grandes feudos na empresa, né? A gente conhece as empresas grandes, o ego, aquele negócio todo. Mas no fim das contas, né? No fim das contas, no final do dia, ali no final da planilha... São feudos. A gente tem que tentar equalizar e se conectar. É por isso que chamam essas pessoas e hoje a remuneração é atrativa, porque esse profissional tem que ter habilidades muito, assim, significativas, né? Então... Tá aí, uma nova profissão. São as novas profissões que a gente tem falado aqui no CBN Campinas. Ivo, quero agradecê-lo pela entrevista e a contribuição sobre esse tema bastante relevante no nosso dia a dia. Obrigada, viu? E um ótimo trabalho lá para vocês. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, Felipe. Sucesso ao programa. Prazer. Obrigada.